de verdade, você é um deles. Um rol Você agora, taxativo mitigado. agora que você entrou no modo dominar o mundo, vai ficar mais difícil de encontrar. Caraca, meu irmão, tô cansado e olha que eu não tô dominando nada, não tô dominando nem meus filhos mais, cara. Já faz Mas é tempo, assim, inclusive. mas é assim mesmo. Pô, Isso aí é normal. Sinal que está no caminho certo. não é. Ô, Rafa, cara, finalmente saiu essa nossa live aqui pro pessoal que tá chegando. A nossa ideia é tentar manter alguma periodicidade, né, Rafa? Vamos ver. E a gente vai combinando isso. Mas pô, o Rafa é um grande amigo meu aí há bastante tempo. É sócio do meu cunhado, né, que é o Bruno. E, e a gente vai conversar aqui, né, sobre trajetória, modelo de advocacia e tal. Mas, enfim, eu considero que eles têm sucesso na advocacia, né? E tem uma qualidade de vida boa também ao mesmo tempo. Prestígio é uma equação que me parece uma equação um pouco difundida, Rafa, em geral, assim, pelo menos eu mesmo, quando imaginava advogar, imaginava algo bem diferente disso. E de fato, tem muita gente que advoga muito diferente disso, enfim. Mas acho que a gente vai falar um pouco sobre tudo isso. Então, pessoal aí que eventualmente não conhece o perfil ainda deles, Advocacia Explicada, estão produzindo conteúdo aí enfim, há algum tempo. E a ideia é justamente ajudar a advogar na prática, porque a gente também sente um pouco esse drama, né? De a gente se forma, ok, passa na prova do OAB, mas e daí, né? E a gente vai meio que no automático e acaba que nunca mais sai disso e não reflete, não traça um plano, enfim, não sabe o que está fazendo, como muita coisa na vida. E isso, enfim, acaba levando as pessoas a ficar aquém do que poderia. Então, um projeto que certamente vai ajudar muita gente aí. Não, você foi mais preciso do que a gente conseguiria ser no modelo, na formatação da nossa ideia. Mas é exatamente isso. Hoje, muita gente se forma em direito, muita gente passa um perrengue de 5 anos de faculdade, milhares de páginas de livros, estágio obrigatório, TCC, vem ao OAB e só fica com aquela carteirinha de plástico achando que é advogado, né? Isso eu passei, eu digo com propriedade. A verdade é que a carteira não faz de ninguém um advogado. E a gente olha hoje o mercado como se encontra, a gente vê, imagina, né, chega nesse mercado, imagina que ser empregado em um grande escritório ou trabalhar numa grande corporação é o modelo de sucesso. E a gente trilhou um caminho diferente. Eu peguei aquela transição, sou meio old school, peguei aquela transição do pessoal que era escritório pequeno, faturamento grande, qualidade de vida, e isso me seduziu. Então, para mim, É. advogar era ser dono da minha vida. Aí eu vejo amigos que se formaram comigo, trabalhando em grandes escritórios, tem um baita prestígio, uma baita sala, um andar inteiro, cheio de mordomia, mas às vezes com uma remuneração incompatível com a carga de exigência, com estresse, que acaba o cara é derrotado, tem sucesso na carreira, mas é derrotado na vida. A gente diz que não precisa descer tão baixo para subir na carreira. Essa é o que a gente costuma colocar. Então, eu sou um apaixonado por advogar, amo fazer o que eu faço e não seria capaz, como eu percebi logo que eu não era bom em decorar, afastei logo o concurso público da minha lista de metas. Mas a nossa Esse é um. trajetória é essa. Esse é o pessoal tá perguntando aí o nome do Instagram, cara. É só clicar aqui em cima, ó. Advocacia Explicada, tá? Aí vocês clicam lá, seguem, volta aqui. E outra coisa, gente, também. Clica no aviãozinho aí, ó, embaixo do Rafa ali, para mandar pra galera aí que vocês conhecem, que estão nessa pensando em advogar, ou que vocês estudam juntos. Enfim, manda pra galera aí para divulgar essa live também, que eu acho que vai ajudar muita gente a tomar essas decisões. O Rafa, tem uns pontos aí, tem um ponto que você estava falando, cara, que me chama a atenção. Eu, sinceramente, nunca tinha pensado nisso, mas muitos seguidores aqui falam o seguinte, cara, eu tenho vontade de advogar porque vai me dar uma liberdade. A galera tem essa sensação, tem gente que ainda tem essa visão de que a advocacia é igual a maior liberdade. De fato, e aí tem que ser aquela advocacia, pô, com um grande autocontrole da pessoa, né? A pessoa acaba sendo a advocacia mais enxuta. O que não quer dizer necessariamente, esse é o grande ponto, que vai ser uma advocacia paupérrima, porta de cadeia ou sem prestígio, né? Mas eu acho interessante quando eu ouço isso, porque eu confesso que isso aí estava um pouco excluído do meu ideário. A advocacia dá margem para você ter uma maior liberdade na tua vida, ser mais senhor de si mesmo.
Isso é uma vantagem, né, Rafa? É uma Sem vantagem, dúvida. mas por outro lado também, como tudo, quando a gente idealiza um pouco isso, não, eu não vou fazer concurso não, porque eu vou advogar para ter mais controle da minha vida. Também às vezes está sendo excessivamente otimista, porque nem no estudo para concurso, nem na advocacia, principalmente começo de carreira, obviamente, pô, tu vai ter esse controle todo da tua vida e uma qualidade de vida monstra e sucesso. É difícil essa equação. Se fosse assim também era mais fácil, né? Então, mas isso é uma grande vantagem que você enxerga, ô Rafa. O que que você enxerga assim de pô, vantagem na advocacia? Você se arrepende de não ter feito concurso, a carreira pública? Você já está no... Quantos anos você tem aí? Quantos anos? 40 e poucos? Eu estou com 47, fiz Então, terça-feira. pô, teus amigos, tua geração, você já viu, né? A galera que fez concurso, a galera que advogou, o que que deu, assim, né? Já passou da fase de testes. Como é que tu enxerga isso, assim? Se foi uma boa escolha, uma escolha acertada? Você se arrependeu em algum momento? Olha, Beto, eu vejo assim os meus pares, principalmente a nova geração, eu vejo um nível de advocacia muito baixo. Então, isso para chegar ao ponto de se vale a pena ou não. A gente tem a ideia de que são 1.200.000 inscritos na OAB, que são 70 mil bacharéis por ano que se formam, é uma média de 200 por dia, que é um mercado concorrido, mas não é. Bom, primeiro, as pessoas não vão parar de ter problemas, não vai parar de haver conflito no mundo. Muito Nunca, pelo nunca. Não contrário. tem, Muito não pelo tem contrário. crise que acabe com a advocacia. Exatamente. E com Não, isso não, medicina, né? exatamente. Exatamente. Então você acaba concorrendo com poucos, porque tem aquele franco atirador, né? A gente escreveu um e-book com 10 passos fundamentais para uma advocacia de sucesso. E são 10 passos muito fáceis de Já você. está disponível já? Como é que tá isso? Ainda não está Tá. disponível. Então fiquem espertos aí que a gente vai divulgar. Isso, por favor. O pessoal lá do Comunicação Clara não deixa a gente divulgar, porque tem que ter um número X de seguidores. Se vocês colaborarem, eu tento convencê-lo. Mas, enfim, a gente pode dar um spoiler. Então, o advogado acaba que ele concorre com poucos, efetivamente. E ele tem que ser advogado. Não adianta ter a carteira da OAB. O cara que quer ser advogado, ele tem que, primeiro, saber que ele vai passar um perrengue. Assim como para entrar com concurso público, passa um perrengue. Se não for um gênio igual a você, que eu acompanhei sua trajetória, passa um perrengue. Agora, com o seu curso, está mais fácil. Deu muito trabalho para ser gênio. Exato. A Globo não mostra. Eu sei. Mas com o seu curso, facilitou para as outras pessoas. Ah, sim, claro. Mas o fato é que você vai gramar, só que vai gramar em doses homeopáticas, digamos assim. Enquanto que para estudar para o concurso é aquela pauleira, você para e dá um off na vida social. A advocacia você está sempre equilibrando, tentando botar o prumo. Então, eu costumo dizer, se o cara cumpre os 10 passos, isso é uma coisa muito empírica para a gente, porque, para mim e para o Bruno, digo a gente, porque a gente tem uma trajetória colada. Ô, Bruno, outra parada, deixa eu só falar com o Bruno que eu esqueci uma coisa. Tem muita pergunta boa que eu tô vendo aqui nos comentários, cara. Ô, Bruno, se puder anotar, até pra gente abordar, tem tema aí que, pô, justifica lives inteiras e tal. Eu tô vendo aí que agora eu lembro, mas daqui a pouco eu não vou lembrar, eu sei que o Bruno tá assistindo. Se puder anotar umas boas perguntas aí, que são temas bons mesmo. Tem muita coisa, né? A gente vai falando, vai surgindo muita coisa. Mas fala aí, Rafa. Nessa área é interminável. Mas a gente tem uma trajetória, teve uma trajetória de 13 anos no escritório de advocacia, e a gente acabou desenvolvendo, trabalhando muito junto, a gente queria dar eficiência. Então a gente acabou desenvolvendo métodos, estratégias de abordagem assim, de forma muito ampla para melhorar a nossa eficiência. E em 2016 a gente resolveu sair e montamos um escritório só nosso e conseguiu aplicar tudo, que a gente não tinha essa liberdade toda lá. Aplicar tudo. E o resultado foi muito maravilhoso. Assim, a gente conseguiu perceber que é uma questão de aplicar regras básicas. E eu não estou inventando nada, é observação. Eu, como te disse, sou da old school e vi muitos advogados. O modelo é esse, escritório pequeno, faturamento grande. Esse é o modelo da felicidade, porque você trabalha muito, mas eu, por exemplo, mesmo na dureza, mesmo passando os apertos, porque depender de justiça, pegamos vários reveses aí ao longo da trajetória. Eu tenho 23 anos de advocacia, mas eu nunca trabalhei sexta-feira. Aliás, é o dia que eu mais trabalho. Vitória.
Eu estou mais trabalho porque eu estou em casa com 3 filhos e a patroa. Mas o fato é que eu consigo equilibrar. Isso é um combustível maravilhoso. O cara que Cara, o isso aí não advogado. tem preço. Porra, não O trabalhar advogado. sexta é a síntese da qualidade de vida. Ah, E a galera o, fala, ad- advocacia nunca vai ser compatível com isso. Nunca. É a imagem que se tem, né? o advogado que cumpre, pelo contrário, tá ligado nisso, cumpre o seu dever de pai, de marido, tá presente, ele tem o seu trabalho protegido. Eu nunca trouxe trabalho para casa. Nunca. Desde que eu era recém-casado, não tinha filho, não trazia trabalho para casa. E hoje eu trouxe o trabalho para casa. Estou aqui de home office. É. E a gente tem uma situação de respeito, porque eu tenho uma presença em casa e hora de trabalhar é hora de trabalhar. Então a gente tem uma organização assim que a advocacia permite, que você esteja cuidando de dois ambientes, duas coisas preciosas, né? A carreira e a família, de uma forma muito correta. Vejo amigos que trabalham para caramba, saem do escritório 10 horas da noite, trabalham em grandes escritórios, não conseguem viver isso. Não tem nem estrutura emocional para chegar e fazer o que você faz, que eu sei que você faz. Enfim, então eu acho que a advocacia, eu sou um apaixonado pela advocacia por isso. Agora, ela tem as suas dificuldades. E a gente até no e-book a gente fala muito do advogado até fez uma postagem no nosso Instagram, que tem que ter a meta. Que a meta é aquilo que você quer, o objetivo que você quer chegar, o seu desejo fim para você se fortalecer para as dificuldades meio que são muitas. Mas é a meta que vai afastar a gente da preguiça, afastar a gente do gosto pelo meio bom. A petição tá boa, vai assim mesmo, depois a gente vê no tribunal, ou pelo médio. É aquilo que faz a gente deixar de lado uma distração inútil para se aplicar num processo, e as coisas vão melhorando. O outro é se conhecer, né? Tem um cara, então vou botar uma meta, eu quero fazer igual o José Roberto, quero atuar em tribunal superior, quero ser advogado lá do STF, aparecer na TV Justiça. Mas o cara não se aperfeiçoa. Ele, na véspera de uma audiência de conciliação, ele não dorme, porque ele fica nervoso. Então ele tem que se aperfeiçoar, ele tem que estar sabendo quais são as fraquezas, quais são os defeitos e ir aperfeiçoando isso. E aí ele vai criando uma musculatura. O cara quer ter uma carreira. Pode me cortar, tá, Beto? Se eu estiver engrenando show, aqui, pô. eu vou falar. Não, É bom que você está descansando, eu dormindo. Mas o cara quer ter uma carreira brilhante, quer ser o advogado lá no STF, mas a imagem que ele passa para os outros é de pagodeiro, jogador de futebol. Aí tem que lembrar Rui Barbosa, né, que dizia que o advogado tem uma aura quase sacerdotal. E tem que ter, porque é nas interações sociais que vão vir os maiores, os melhores clientes do advogado. Então, se o cara se comporta mal em família, se comporta mal na sua rede de amigos e tudo mais, dificilmente vai reverter em clientes e bons clientes para ele. Isso esse aperfeiçoamento, a gente diz lá no e-book também, é empírico. Pega os expoentes da advocacia, né? Bottini, Musnick, eles têm uma trajetória de autoconhecimento e aperfeiçoamento. isso é uma premissa, Rafa, pô, cara, é pra tudo. É o que eu falo. Você falou aí que o nível é muito baixo. É o que eu falo também. No concurso o nível é baixo. O pessoal tem a impressão de que é tudo muito alto nível. Claro, a gente quando está começando também, a gente sabe menos que os outros. Tem um grau de insegurança. Então a gente tem a impressão de que o inimigo é maior ainda. Depois que a gente passa no concurso ou por um estágio inicial da advocacia e olha para o lado, cara, você todo mundo normalzinho. Todo mundo normalzinho. Basta fazer o mínimo bem feito. O nível é esse. Assim, então, aí eu vejo muita gente perguntando aí, pô, mas começo de carreira, como é que eu faço? Como é que eu capto cliente? Vale a pena largar um cargo para ir advogar e tal? Um ponto zero é o seguinte: se você for fazer o mínimo, se você for ser mais um, você vai ser mais um. Em todos os aspectos. Ponto. Ninguém vai fazer caridade, amigo. Quem procura um advogado, procura um bom advogado que vai resolver a vida dele, ou pelo menos brigar com técnica para resolver a vida dele.
Técnica não nasce do dia para noite. A gente se forma na faculdade sem saber porcaria nenhuma, bem da verdade é essa. Ninguém ir na faculdade, teu professor não vai perguntar, vai te ligar e falar, você está estudando, está sabendo bem, não vai acontecer. Então, assim, você tem que ter um grau de maturidade, né? Saímos rábulas da faculdade, formados em rábulas. A gente não sabe. Cara, sai nível baixo mesmo, por melhor que seja a faculdade. Então, assim, primeiro ponto, tem que ter sede de se destacar. O que é isso muito concretamente? Antes de qualquer outra coisa, das habilidades sociais, relacionamento, eu tenho um temperamento que é mais aberto a captar cliente, eu sou mais introspectivo, eu tenho mais amigos donos de empresa, eu tenho conexões privilegiadas, ou eu não conheço ninguém em nenhum meio. Antes de tudo isso, se qualificar, ponto. E de verdade, não é retórica, pô. É colocar um método real, é o que eu falo. Até fala, galera do meu curso aí, tem gente que me segue que é só advogado. Estudar para tudo. Hoje mesmo mandaram para mim na caixinha de perguntas. Ontem eu fui fazer uma sustentação oral, usei o teu método, consegui manter a sentença e tal. Cara, estudo é estudo para tudo. Então é óbvio, se eu fosse Zé Roberto, nunca pensou em fazer concurso, vou advogar, o que eu ia fazer? A mesma coisa que eu falo para fazer na faculdade, um manual por dia, uma matéria por dia. Pronto. Se você sair da faculdade sabendo bem manual de 4 matérias, você já está muito acima do nível dos seus concorrentes. O nível é baixo, isso é uma boa notícia. Se você está no nível baixo, eu sei que você está no nível baixo. Agora você vai ter que subir, não são tantos degraus assim. Dá para subir. Então, primeira coisa, tá decidido de fato saber mais que os outros, cara. Se a gente não sabe o instrumento de trabalho, quero ser advogado criminalista. O cara, não sabe a parte geral do Código Penal na veia. Não sabe, as teses defensivas dos crimes principais. Você acha o quê? Quem é que vai te contratar? Porque o que eu vejo é isso também, Rafa. Na defensoria eu vejo, cara, é destoante. Ainda mais no interior. Tem muita gente no interior. Cara, eu vou fazer audiência. Faço 5. Aí vem uma com o advogado. O nível é baixíssimo. Muito baixo mesmo. Me dá pena. Pedro tá aí. Pedro sabe, estagiou comigo na defensoria, agora é residente na defensoria e tá advogando também. E tá indo muito bem na advocacia. Recém-formado, não tem ninguém da família advogando, não tem nada, zerado, Nova Iguaçu. Não fez a maior faculdade do mundo. Não tem o maior arcabouço linguístico do mundo. Mas tem sede de aprender. Tá se destacando, as coisas dão certo para ele, porque o nível é muito baixo. Então tem que ter um nível mais alto. Não adianta acreditar no além, acreditar que o juiz é teu amigo. Não vai acontecer nada disso. Então, primeiro ponto, tá decidido a ser melhor que os outros. Ponto. Isso é uma decisão básica. Se você não quiser fazer aqui, não vai adiantar. Tua vida também não vai dar certo em outra coisa. Eu tô num cargo meio, vou largar para advogar. Eu tô estudando para concurso, vou largar para advogar. Ou tô advogando, não tem nada a ver, não dá certo para mim, vou estudar para concurso. O problema não é isso. Isso você está tentando fugir da tua situação atual. A tua realidade você sabe menos, você é imprestável. Por que alguém vai te contratar? Então esse é um primeiro ponto. Tem que estar disposto a ser melhor que os outros. O que é ser melhor que os outros? Saber mais que os outros antes de mais nada. Porque saber mais que os outros depende só de você. Os outros aspectos, é claro. O Rafa vai ajudar vocês. A Advocacia Explicada tem um conteúdo totalmente diferenciado. Vem muita coisa por aí que vai dar tons práticos, concretos do que fazer. Agora, se não tiver decidido a estudar mais, não adianta. Aí é jogar na roleta, é acreditar numa sorte, no além, no alinhamento dos astros, enfim, na astrologia, sei lá. Tem aqui um negócio, eu vou para mim só para fechar. Vou para mim todo dia, tem aqui a gente passa um negócio que tá assim, traga a pessoa amada, ou não, junto o casal, afasta o rival. Então vai e liga para esse povo aí que de repente te arruma os teus clientes, porque afasta o rival é muito bom. Aí Mas, afasta o rival, assim, traz clientes. É melhor garantir com base no conhecimento mesmo. Não, se a pessoa quer ser mais, tem que fazer melhor. Isso é básico. É básico. Assim, eu tenho uma... A gente está falando a mesma coisa, mas em níveis diferentes. É natural que a gente tem que se preparar. A gente fala muito disso também, de ordem, de laboriosidade, do cara organizar o seu dia. E tem que ter um momento para um desenvolvimento intelectual. Tem que ter. Não existe, você não precisa... como é para concurso, saber tudo profundamente, doutrinas correntes e tudo mais, porque essas teorias são úteis para você num momento para um réu, num momento para um autor. Você precisa saber mais nada que você antes de preparar a sua defesa, a sua inicial, o seu recurso, não estude e se aprofunde. Então, o advogado precisa ter um mar de conhecimento e pode ter 1 centímetro só de profundidade.
Mas é importante que ele tenha que ele entenda o funcionamento, entenda, ele desenvolva um raciocínio lógico jurídico que permita ele se aprofundar aqui, aprofundar lá e achar o petróleo que vai ajudá-la na defesa ou na argumentação. Agora, é fundamental, e a gente diz isso, a gente estabelece uma rotina diária, e isso funcionou para a gente, por isso que eu estou fazendo, e a gente, quando selecionou os 10 passos, a gente fez pensando assim, o que fez falta para a gente que a gente gostaria de ter tido e não estava acessível? E a gente elencou 10 e ainda veio mais um bônus, que é diferenciar os tipos de clientes. Aquele que ou você pega, ou você joga, disputa ou joga fora. Então a gente botou práticas, métodos, circunstâncias que a gente tem que buscar, e o principal é ordem e estudo. Estudo não é eu não tenho tempo de estudo. Estudo é isso que eu faço, é metrô, qualquer num consultório esperando uma audiência, em vez de ficar conversando do futebol de ontem com um cara que os papos nos corredores são péssimos, né, entre os colegas. Então você leva o seu livro, faz o seu estudo, lê um clássico, saber mais ou menos de onde é que a gente veio, né? Evitar essas literaturas aí revolucionárias, baseadas no ideal, que tudo é bonitinho, mas sem experimentação. Mas vamos ver o que passou para trás. De repente, quem tem mais gosto por filosofia, tem o Guilherme Freire, sensacional o conteúdo dele. Enfim, é importante que o advogado se dedique. Quer ser melhor, quer ser mais, tem que fazer melhor. Senão vai ser mais do mesmo, não vai se destacar da massa. E o advogado, quando começa a incorporar isso, ele perde o medo de ser diferente. Ele perde o medo de recusar um convite, de partir para uma distração que não vai levar a lugar nenhum, porque ele tem a meta na cabeça dele, ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe onde ele quer chegar. Então, a nossa linha é essa. Para esses primeiros 10 passos, é mais ou menos estruturar uma rotina, estruturar uma mentalidade para a pessoa poder prosperar. Porque senão vai ficar correndo atrás do rabo até a hora que vai desistir da advocacia e virar outra coisa qualquer. Então, e como é que você acha que pode ser um bom ponto de discernimento, tá? Você sempre pensou em advogar? Concretamente por quê? Tinha alguém no teu pai era advogado, era por isso? Você acha que esse é um contexto que tem que pesar? Quando tem que decidir? Porque também é difícil decidir isso. Cara, eu nunca pensei em advogar. Penso mais hoje do que naquela época. Nunca pensei em advogar. Tentei te contratar, eu tô aberto. Olha lá, hein? Vem no direct. Aberto também. Na época, eu nunca pensei em advogar na faculdade. Mas é engraçado isso. De repente, se meu pai estivesse advogando, eu teria ido advogar. Então, tem circunstâncias na vida que nos levam a essas decisões, né? São circunstâncias muito mais correntes do que geralmente se quer fazer crer, que tem uma hipervocação. Porra, eu sei que eu sou vocacionado para ir para a defensoria, porque eu gosto do pessoal, assim. Raciocínios simplistas que não tem nada a ver, né? Então, mas o que você acha que concretamente pode ser um bom início assim, de decisão de, cara, vou advogar mesmo? Porque o cara também que decide advogar no 5º período, ele consegue sair com uma base muito boa numa área, enquadrado num bom escritório ou pensando em abrir o próprio, com conexões. Você abre outras coisas. Quando o pessoal está pensando em fazer cursinho, que tem que fazer mesmo, você está pensando no cursinho da vida, no cursinho da advocacia. Tu consegue sair com uma... Meu amigo, em 3 anos de faculdade, se você focar numa área, você sai já muito diferenciado. Muito, seja lá qual for a sua base. Então, em que momento você acha que já dá para ter um discernimento? O que você acha que tem que pesar? Eu sei que isso aí também dá para fazer uma live inteira sobre isso. Pois é. Olha, eu vou dizer a minha experiência. Minha vocação era para medicina. Eu acho que eu seria um excelente médico. É verdade, é verdade. Só que eu tem não tinha... Cara mesmo, eu não tinha essa vocação para o estudo. Adorava, achava lindo medicina. E eu me encantei, eu tive vários exemplos de advogados e me encantei com a vida, mas advogado de antigamente, não é advogado empregado em grande escritório, que trabalha igual um louco, é advogado que conseguia equilibrar essa balança da vida profissional e pessoal. E aí, meu cara, eu embarquei. Agora, a gente tem que ver, até tem um vídeo do Bruno sobre isso, que a pessoa, quando vai advogar, vai decidir, né? Vai decidir, lá ele fala sobre a área, mas quando vai ter essa decisão, ele tem que ver a sua vocação e as suas circunstâncias de momento. Não adianta você querer ser um grande cirurgião
se você tem uma fobia incorrigível de sangue, né? Quer ser um advogado criminalista, mas tem horror a ambiente de delegacia, não consegue se sentir mal. Então você tem que ver a sua vocação, mas também o que tem aí, né? Eu tenho ali, olha, dá para eu ir no escritório tentar um estágio, tentar alguma coisa, e o advogado ele tem que ter alguma coisa de uma habilidade psicológica, né, política, digamos assim, para negociar. Ele tem que ter uma vocação para lidar com as pessoas. E não precisa ser um grande estudioso, mas precisa ter uma disciplina de estudo diária e algo que dá para doses tranquilas, que ninguém vai morrer por causa disso. E mesmo essas aptidões, né, Rafa? Mesmo essas aptidões que você falou, que tem gente que vai bater e se identificar, fala, cara, eu me dou bem com as pessoas, eu gosto de estudar, isso eu acho difícil, né? E tem gente que vai falar, nossa, eu sou muito retraída, não tenho a menor vontade disso. Tudo isso se desenvolve também, né, Rafa? Evidentemente, porra, você no quinto período não tinha a tua, sei lá, expertise, naturalidade de lidar com o cliente, fazer uma audiência. Isso é martírio para todo mundo. Sem dúvida. E a gente fala também nos 10 passos o seguinte: você desenvolve liderança, é possível desenvolver, e desenvolve o que a gente chama lá, o pessoal de marketing chama de transferência de evidência, alguma coisa assim, me fugiu o nome. Mas é que você é aquilo que você faz transparecer para o outro. Então você vai atender um cliente, o cara sabe muito, é um crânio, aquele CR, né, que chama da faculdade lá em cima, mas chega na hora do cliente, ele se atrapalha, ele não sabe onde bota a mão, não sabe como olha, não sabe como se coloca, ele não passa duas coisas essenciais para o cliente, que é o que ele está querendo ver em você: capacidade e confiança. O advogado que consegue lidar com isso, e há técnicas muito boas para isso, inclusive desde o primeiro momento, aquele negócio, meu santo não bate, a primeira impressão é que fica, é científico, é um mecanismo ancestral que a gente tem. A gente, antes de desenvolver a palavra falada, a gente tinha que decidir se a gente era seguro ou não era segura aquela aproximação. Então a gente ainda tem esse mecanismo. Então o negócio da primeira impressão, a frase mais sensacional é aquela que diz: não há uma segunda chance para causar uma boa primeira impressão. E a primeira impressão gruda em você. Então, se você passa de um cara capaz, confiável, aquilo vai grudar em você, o cara vai até relevar um deslize ou outro seu. Agora, se você passa de um inseguro, de um idiota, vai grudar do mesmo jeito. Tem essa transferência de evidência, é um negócio que eu estudei, é muito interessante, que é um mecanismo cerebral muito doido, né? A gente faz assim uma pergunta que não precisa muito raciocínio. Quantos animais Moisés levou para a arca? Um casal de cada espécie ou um animal de cada espécie? Um casal, né, Bruno? Até onde eu sei, estou meio desatualizado. Você é expert nisso. Pois é, o mecanismo primário, essas decisões que a gente toma de imediato, são automáticas. Elas estão de acordo com o conhecimento que a gente tem. Moisés nunca precisou de arca, porque ele dividiu os mares. Quem tinha arca era Noé. Mas como os dois estão no contexto bíblico, você acaba no mecanismo primário, você absorve essa informação. E essa é a primeira transferência. Você, na chegada, você causa uma boa primeira impressão. O seu conhecimento técnico fica em segundo plano. Esse é científico, isso não é brincadeira. Mas isso é uma verdade mesmo. Eu conheço vários advogados muito bem-sucedidos que resolvem de fato. E, cara, não precisa falar uma vírgula do que é o caso concreto, por mais que tenha divergência, uma questão intrincada. Não é isso, cara. Sim. Não é isso. De fato, é ter confiança. É óbvio que você tendo conhecimento, tu tem mais autoconfiança. Mas é isso. O pessoal às vezes fala, pô, eu não tenho condição de começar a pegar um cliente agora. Claro que tem. Claro que tem também. Claro que tem também. Você consegue pegar uma base numa matéria específica muito rapidamente, porque é interessante também. Agora vocês estão rindo aí embaixo que eu caí na parada, mas todo mundo caiu também. Tá bom? Não mete essa, não. Eu caí também. Pô, eu até agora tô aqui sem entender. Cara, mas o estudo para advocacia é um estudo diferente para o concurso. É claro que a base tem que ter. Você tem que saber, cara, tanto quanto ou mais que o juiz.
vai saber que tu vai conhecer o caso concreto e tal. Não tenho dúvida de que você... Essa é tua dever de casa, saber mais que o juiz. Agora, também é diferente, é o que o Rafa falou, tu não vai se sentar no manual, ficar decorando a corrente da Alemanha, que vai cair na prova oral do Ministério Público. Isso não tem a menor aplicabilidade prática no mundo real. Você vai olhar com uma visão mais prática, vai saber que está ali para preparar uma defesa depois, né? Então, é totalmente diferente, é mais leve, é mais estratégia. Tem um atalho aí, né? Sim, Então, sim. dá para conseguir autoconfiança e em pouco tempo. Quanto tempo você calcula que o cara formado consegue sobreviver com a advocacia, ô, Rafa? Quanto você Olha, acha também que é Beto, necessário aquele pedágio para pagar, aqueles planos? E isso a gente ouve muito, sobretudo em escritórios grandes, né? Ah, não, advocacia é médio e longo prazo. E de fato é, cara. Conversando com gente muito boa que eu conheço, da minha geração aí, que sei lá, tá com 6 anos formado, os melhores, cara, ainda, para a grande maioria, era melhor ter feito um concurso ainda. Mas nessa equação, escritório gigante, zero qualidade de vida. Agora, para outros mais novos, às vezes já estão em patamar melhor. E gente que, cara, tá sozinho, como eu falei, ralando no interior e tal, ganhando mais do que o cara que está na capital, no mega escritório com uma base muito melhor. Isso eu percebo exatamente. mesmo. Como que eu Exatamente. faço para acertar antes isso, né? Olha, Beto, eu costumo dizer que advogar é a arte de usar a inteligência e a estratégia a serviço de um objeto. Então, nada mais inteligente e estratégico para uma carreira que o objeto seja o que o cara quer para ele. Eu admiro esse seu colega aí de Nova Iguaçu. Admiro, eu acho que o caminho é esse. O mercado quer que todo mundo acredite que o sucesso está em trabalhar até 10 da noite no escritório dele. Sim. O cara nem produz, porque ele vai sair de casa com a mulher reclamando, com o filho com problema, e não tem uma qualidade de vida. Isso não é vida. Trabalho é meio de vida. Trabalho não é meio de morte. Então, eu admiro, eu acho que o caminho é esse. Eu acho que o cara, quando entende o seu papel como advogado, ele consegue usar a inteligência e a estratégia a serviço de um objeto, o objeto vai ser uma pesquisa. E não é pesquisa de jurisprudência, que está todo mundo agora advogando, bota no Google, vê lá qual é a corrente. É uma construção. Você fala, o advogado tem que saber mais do que o juiz. Não em tudo, que o juiz é um cara que passou Não, por no uma caso, prova e realmente... Mas no exatamente. caso é Mas obrigação. o concurso de juiz também é isso, Rafa. 25 matérias com profundidade isso aqui. O cara não sabe muito nada. Ele, assim, Aham. tem bastante bagagem, muito maior que a maioria dos advogados, mas se pegar um advogado, porque sabe a área dele, o cara sabe mais que o juiz. Ou tanto quanto. E do caso, ele vai saber mais com certeza absoluta. Isso é dever de Aí, aí é obrigação. Assim, a É. gente recebe muita pergunta. Eu fico muito nervoso antes das audiências e tal. O nervosismo é diametralmente oposto ao conhecimento que você tem do caso. Se você se Óbvio. prepara, você vai tranquilo, porque você vai saber as variáveis. Então, o cara tem que ter uma capacidade de conhecer suas limitações e correr atrás. Mas, enfim, eu me perdi agora um pouco aqui na sua pergunta, mas eu acho que o caminho é esse. O cara vai conseguir um sucesso, é evidente que vai, não tenho dúvida. Agora, a justiça é cega e também é aleijada, né? Ela anda devagar. Então, vai ganhar no ritmo do processo, a não ser que você Esse é comece a um fazer outro problema. consultoria. É a Esse é, questão de quanto tempo. A galera fala, quanto tempo para conseguir ganhar dinheiro mesmo? Isso eu sei que é uma equação também de vários fatores e fatores que a prática dá. Então também é ouro quando você recebe de alguém que já tem uma estrada na advocacia, cara, como cobrar honorários sim. contratuais, quando não cobrar, quando estrategicamente, quando não preciso cobrar estrategicamente, e os honorários sucumbenciais. Isso é uma certa insegurança, né? Uhum. Quanto tempo você acha que necessariamente o cara tem que passar um perrengue muito grande por muito tempo, ou você consegue enxergar num curto prazo ali o cara conseguindo pelo menos sentir, ó, entrei no jogo. Claro que, porra, o cara Uhum. não vai do dia para a noite comprar uma cobertura, mudar de vida, mas ele fala, olha só, para 6 meses, um ano de formado, isso aqui é muito melhor do que eu esperava e do que se profetiza por aí, né? Uhum, sem dúvida. Olha, Beto, tem muitos nichos aí. Eu me lembro na época, quando eu comecei, tive dois colegas, um acho que você até conhece, o Capanema.
Ele e uma outra colega de faculdade, eu não fiz faculdade top também não, fiz uma faculdade mediana, mas eu fiz a faculdade, eu corri atrás porque eu vi, ó, isso aqui é matéria-prima, eu tenho que entender disso, senão eu vou passar fome. Então é questão de raciocínio também, e não me sinto, tecnicamente falando, devendo nada para ninguém de qualquer outra faculdade, sem desmerecer, mas é porque Claro. eu me preparei, eu não sou mais inteligente do que ninguém, mas eu apanho, mas eu bato também. Enfim, o fato é que esqueci o que eu ia falar agora, Beto. Não, quanto tempo para ganhar? Exato. Por Quanto exemplo, tempo então, ganhar? o cara vai começar a advogar. Ah, o Capanema, você falou. O Capanema, isso, lá atrás. Falou direito digital, né? Coisas digitais. Pô, doideira. Naquela época eu acho que nem Orkut tinha. Eu estava começando Orkut. Olha aí. De 2002, 2004, que eu fiz um júri uma vez, cara. O caso era de 2002. Eu fui pesquisar as coisas de 2002. Foi engraçado esse dia. Aí, sei lá, o Vasco era campeão de alguma coisa, o Orkut ia ser criado no ano seguinte, pra tu ver como a coisa era remota, assim, Vasco campeão da Libertadores. Nego olhar e falar, pô, mas isso tá acontecendo, cara. Aí eu perguntei pro estagiário lá, eu falei, ô, estagiário, o moleque era jovem aprendiz, falei, fala alguma coisa aí de 2002. Ele, cara, eu nasci em 2006. Eu falei, porra, obrigado, melhor argumento que tem. O cara foi absorvido no júri. Exatamente. Mas, enfim, um cara visionário. Eu vejo assim, o cara que está começando, se eu estivesse começando hoje, isso é um conselho até que eu recebi de um grande amigo, Fernando Sarian, da Academia do Perito. Muito bom canal, inclusive, ele está formando vários peritos, pessoal de primeira, engenheiro e advogado. Está começando, não tem nada, não tem parente, não tem escritório, não tem nada. Faz um investimento, bota uma banquinha ali do lado de uma agência de energia elétrica dessa. O cara vai lá tentar resolver o problema, a primeira plaquinha que ele vai ver ali é advogado. Cara, são causas de JEC rápidas e 90% dos casos a concessionária não tem razão. Então tem condenação. Você vai no pouquinho em pouquinho e daqui a pouco você está crescendo. O importante para o advogado é ele ser confiável e passar uma imagem de capaz. Se ele conseguir fazer isso na vida dele, os clientes vão pintar. Não tenham dúvida disso. Porque quando o cara tem um problema e todo mundo tem problema, quem é que ele vai procurar? Alguém capaz e confiável, mas ele já conhece um. O fulano lá é esse aí, é esse que eu quero, eu vou estar aqui à mão. Então você é aquele que tem que ter aquelas posições. Não pode virar um cara polêmico, não pode virar um cara... tem que ser um cara contido, tem que lembrar de Rui Barbosa, tem que ter uma aura quase sacerdotal. Tem que ter confiança. Tem um jurista italiano que diz que a essência do advogado é chegar ao último degrau da escada ao lado do acusado. Isso é a essência. É capacidade de chegar até o último degrau. Tem gente que não consegue nem na última instância, na segunda instância, e está do lado do cara. É fidelidade, é confiança. É isso que o cliente quer ver de você. Então, se você consegue... E aquele medo, Rafa, isso sim é importantíssimo. Eu vejo isso também. Cara, tem casos em que talvez... Você deve ter tido milhões de casos que você fala, cara, esse caso era para ter ganhado e eu perdi. Tem esse caso aqui que podia ter perdido e eu ganhei. Essa alhazinha que acontece, sobretudo com a quantidade de processos que a gente tem, com a própria divergência na jurisprudência, com as decisões mal feitas, a sentença feita pelo assessor que não leu, aquele estardalhaço, coisas que, assim, acontecem, vão acontecer na vida de todo mundo, né? Como é que lida com isso, cara? E eu vejo que muita gente olha, o cliente vira no final e fala, cara, olha só, acho que fui bem assistido. Ele até entende que, cara, perdeu, podia ter ganhado e perdeu, e não fica satisfeito por óbvio. Mas como é que você enxerga isso? Assim, esse medo também da galera, eu teria um pouco esse medo no começo. Eu tive um caso, cara, eu estava estudando para concurso, né? Tinha que fazer as açõezinhas lá para ter prática. Aí a empregada lá da minha tia, cara, era um esculacho, assim, o caso. Se fosse uma questão de prova, porra, eu gabaritaria. A mulher tava sem luz. Cara, eu não sei se era luz. Era um negócio desse, assim, a luz, há meses, ela pagando e não tinha. Era um negócio, assim, uma atrocidade. Porra, eu entrei com a ação, propuseram um acordo, falei, não, esquece esse acordo, tá um lixo. O Bruno tá rindo aí, porque até hoje minha avó não entende como eu passei em concurso perdendo esse caso da Anice. Porra!
R$ 1.200. Falei, não, esquece, isso aqui de 1.200 você tá falta de respeito. Era um esculacho, cara. Perdi na sentença lixo. Recorri, fui lá sustentar, perdi de novo. Cara, eu falei, meu irmão, que é isso, assim, né? E o mundo real é um pouco assim mesmo. Ainda mais no começo que você acha... Fica rindo, Bruno. Fica rindo mesmo. Porque o mundo real, você acha que... você tem muita razão teórica. Também tem um pouco dessa prepotência. Não, pô, eu sei mais que o juiz. Sei mais que o juiz leigo. Eu sei muito. Cara, mas advogar na prática é ter razão às vezes. Mas, cara, mostrar para o juiz que você tem direito. Não gastar com o que não precisa. Tomar cuidado com o que precisa, organizar a petição inicial, os documentos. Ou seja, coisas que a prática traz. Quiçá o grande escritório traga. Mas que você também ouvindo uma pessoa que tem experiência, também você chega lá antes. Então, assim, como é que a pessoa lida com isso? Dá uma insegurançazinha para quem está começando, de, perdi um caso que era para ganhar, e minha imagem, será que eu não sou bom? Será que eu não nasci para isso? Faz parte do jogo? Faz parte do jogo, sem dúvida nenhuma. A primeira coisa que a pessoa que está começando tem que aprender que não existe causa-ganha. Já perdi as impossíveis de ganhar, já ganhei as impossíveis de ganhar e perdi as impossíveis de perder. E às vezes por uma coisa que foge do nosso controle, uma testemunha mal intencionada, né, preparada, ou o próprio cliente que pelo nervosismo acaba entregando uma situação, criando uma situação que não é verdadeira. Então, não existe causa-ganha. Se o cara chegou com causa-ganha, manda ele procurar outro advogado, porque isso aí vai ser dor de cabeça na certa. Agora, se o cliente tem a confiança em você e você consegue passar para ele o motivo da perda, né, do entendimento aonde foi, logicamente, se não for um erro seu, vida que segue, e ele vai voltar a ser assistido por você, não tenha dúvida, porque ele vai transferir a sua indignação para o julgador, que entendeu daquela forma. A gente fez o trabalho que era possível fazer. Mas isso é complicado, é da vida, né? Você vê lá, a Light cortou a luz da Nice indevidamente, né? São erros que acontecem, são erros que são cometidos. Às vezes a gente não consegue reverter. Transito em julgado e a gente não consegue reverter. Mas é importante. Aí a gente estava falando da justiça ser lenta, e é no ritmo da justiça que é lenta, e é muito, mas muito culpa do advogado. Essa lentidão é muito culpa do advogado. É importantíssimo que o advogado gaste sola de sapato. Se o sapato é bom, não quer gastar, contrata um estagiário. Nós temos o melhor hoje do Brasil, que é o Lucas Gatolini, que deve estar aí. Espero que esteja aí. Se não tiver, amanhã já não vai mais ser estagiário. Para você ter uma ideia, ele é de São Paulo, e lá de São Paulo ele resolve tudo. WhatsApp e resolvendo. Então, o advogado tem que ter esse trânsito. Se o advogado não tem interesse que o processo ande, ninguém vai ter interesse que o processo ande, amigo. São quilos de processo. Você tem que sentir aquilo como próprio. E isso é que o cliente espera de você. Isso faz uma diferença absurda para o cliente. O cara que mesmo sabe o que está fazendo, que está em cima, que tem interesse como próximo do que o cliente teria. É engraçado, eu conheço gente que é cliente, né? E deixa solto, assim, combina, acredita no advogado e o negócio segue. E tem cliente que fica em cima mesmo. Todo dia, o cara é o melhor estagiário do mundo. O cara tá lendo DO antes do próprio advogado, né? E se o cliente é assim, cara, o advogado fica mais esperto. Mas o ideal é que automaticamente o próprio advogado espontaneamente seja assim. Então tem que ter esse interesse também. Advogar é para tirar o negócio da vala comum. Não dá para ficar esperando. Interesse comum. Porque você só ganha muitas vezes se o seu cliente ganhar, né? Às vezes é de sucesso. Então a única vez que advogar em causa própria dá certo. É que você é interessado no processo também. Então você tem que ter bom trânsito com os serventuários, tratar bem. A gente botou até um post que era importante, o advogado ir no balcão, chamar pelo nome, e veio uma ex-serventuária e mandou uma mensagem para mim, até pedi para ela para publicar, tirei o nome dela, botei lá, que ela dizendo que era exatamente isso. As pessoas vinham com tratamentos bonitinhos, ou não sei o quê, ou querida, chamar pelo nome, ter postura de advogado. Porque aí o cara vai lembrar de você da outra vez, ou a moça vai lembrar de você da outra vez, vai querer te atender porque você se distingue da massa. Então, se você quer ser mais, tem que fazer melhor. Esse é o ponto-chave do sucesso em qualquer carreira, né? Não estamos falando só de advocacia. A não ser que seja assim
alguém da sua envergadura. Aí pode fazer de qualquer jeito que sai Tá ótimo. maluco, cara, tá maluco. Quem dera, cara. Não, isso é uma ciência também. É uma ciência que quem vai te dar é o fórum, é o dia a dia. Sem Isso, dúvida. mas você também pega na prática. E claro, você também vai ter dicas concretas de como fazer isso. Ah, eu sou um cara meio introspectivo, eu mesmo. Eu de fato não tenho dificuldade de sair falando, mas quando eu chego assim para ser atendido, mesmo no balcão, cara, eu vejo isso, cara. Eu sinto um pouco a dor dos advogados. Quando eu chego no interior, cara, às vezes vou no cartório pela primeira vez lá, né? Aí eu entro e fico só esperando. Ação generalizada. Aquele clima de quem é o próximo, quem é o do balcão. Tipo assim, um só olha, vê que tu tá, continua ali fazendo. Aí daqui a 10 minutos, quem tá no balcão agora? É o Cleis. Cleis, é seu? Sim, vou lá. Aí o cara levanta e vem, porra, não. Cara, Aquela quando eu vejo. lentidão. Pô, não, isso aí também é um negócio. Aí eu vejo ele fala assim: não, que sou defensor novo, que cheguei e tá. Levantam todos. Eu falo, cara, isso é um esculacho, né? E isso é uma vantagem que eu tenho. Advogado, cara, tem que saber ter esse carisma, cativar, ser Sim. eventuário. E E como é faz que toda a faz isso? diferença. E como Como fazer faz? isso? Sendo educado, sendo gentil. Educado já é muito. Exatamente gentil. É o que a gente estava falando da imagem, né? A imagem passa por isso. Primeiro, o cara vai se apresentar. Ele tem que ter uma boa aparência, né? Tá de acordo, né, com a ocasião, é, asseado e outros aspectos. Interesse e atitude. Isso é um ensinamento bíblico, a gente diz lá no curso, nos 10 passos. O cara tem que chegar, bom dia generalizado, bom dia para todo mundo. É, Ali vai sim. todo mundo te olhar. E se souber o nome, fala o nome, se não souber, pergunta o nome. Ah, quem é que poderia me atender? Quem é que está na vez? E já chegar com atitude. A atitude faz todo o sentido. A Bíblia diz que a veste de um homem, o seu sorriso, o seu andar, revelam quem ele é. Olha o julgamento primário aí. O cara se é julgado pela veste, pelo caminhar, pelo sorriso, que é a atitude, e pelo caminhar, Sim, que é é a verdade. postura. Então Isso é também é isso, uma cara. parada importante, Rafa. Cara, tem muita gente, cara. É chato falar isso, mas é a maior verdade do mundo. Eu falo isso porque isso vai ajudar muito. Cara, que se veste mal mesmo. Tem mau gosto. Cara, tá aí uma aula que a gente deveria dar, cara. A É gente assim, tem. tipo, cara, não precisa brilhar. Não precisa ser o Ricardo Almeida que falaram aí, que é muito bom mesmo, mas não dá, vai precisar de uns 20 anos de advocacia pra comprar um negócio desse. Parece que tem pilha a camisa, algumas. Que Sim, brilham cara. mesmo. Que tem uma É, coisa assim que é loucura. Mas, enfim, isso aí é um outro aspecto. cara, tá elegante também, isso já é muito bom, cara. Sobriedade. Bonitinho. Sobriedade, mano. Camisa preta Sobriedade. não. Camisa preta, gravata vermelha não, por favor. Camisa preta, gravata branca não, por favor. Tênis preto com dourado. Tênis. Sapato tênis preto com dourado, por favor, não. Isso eu peço pra vocês no maior amor. Sobriedade dá uma sobriedade, asseio, dá um aspecto de ordem na pessoa. E ordem é capacidade, é o que o cara quer enxergar em você. Ele está com um problema, ele Claro. quer alguém capaz e confiável. Roberto, eu não sei quanto tempo que é de live. Cara, Eu estou normalmente uma hora vai te debutando. falar, o Instagram ele tá até. Tem Tá bem, liberado porque umas lives maiores. antes Falta de 10 minutos. encerrar, eu tenho uma propor aí para o seu público uma hashtag Vai, pô. que eu só vejo você com autoridade de alta envergadura, doutor Ives Lá vem, Gandra, lá só, vem. mas eu não vi uma foto ainda e não soube se você foi ou se não foi visitar o Padre Djalma, Não, não recém-chegado foi, não foi, não foi. de Se eu Barra do visitar todos os Piraí. padres, eu não faço mais nada, cara. Ó, esse aí, mas esse é um Padre Santo. Esse aí você deveria ir lá. Então eu vou Vou fazer fazer isso por uma você. hashtag, propor para o pessoal uma hashtag visita Zé ou alguma coisa assim. E quero foto nesse feed aí. O Padre Djalma é uma figura sensacional. Beleza, eu vou bem asseado lá encontrar o Bem, padre isso. Djalma. Vou dar bom dia. Padre Djalma pode me atender. Sou amigo do Rafael. Aí já dá aquela carteiradinha que faz as coisas andarem também. Isso ajuda. Ô, Isso ajuda ô, sempre em qualquer área. Rafa, você acha que vale a pena para a galera que está na faculdade ou recém-formado entrar num escritório já pronto? Se sim, qualquer escritório? E mais, tem vantagem de ser aquele mega escritório referência?
É melhor um escritório médio? Porque também, mesmo entrar num escritório maior do que o próprio, né? Você poderia. Tem várias opções, cara. Tem os hiper escritórios, tem os escritórios, cara, ali médio porte, são vários, né? Isso vale a pena, essa experiência? Quando migrar, cortar de primeira? O que você acha? Beto, eu sou suspeito porque eu acho que o caminho da felicidade na advocacia é ter escritório próprio, é ser patrão de si mesmo. Isso, para mim, é uma questão básica. Eu não posso aconselhar ninguém Mas isso a traz fazer. também muitos pesos, né? Pô, treino, sem dúvida. Administrativos e tal. Mas você Mas acha que isso isso aí. isso é muito simples, isso é uma bobagem. Bobagem. Olha, Beto, o meu negócio é. Enfim, a gente vai passar, não vou dar muito spoiler, não, porque senão o pessoal vai puxar minha orelha. Mas o fato é o seguinte: se for como você diz aí, com curso meio, se for algo para você adquirir experiência, algo que te dê condição de trabalhar efetivamente com processo, lidar com processos, lidar com clientes e se desenvolver em habilidade de fazer um networking, aí tudo bem. Se não temos opções, não temos plano B. Se não, eu acho que o mundo não vai parar de gerar problema, e agora com a pandemia, então é um espetáculo. Quem tiver sacadas geniais para o futuro vai conseguir se dar muito bem, aí um pouquinho mais a longo prazo, mas o mundo está, todo mundo precisando de advogado ou de psiquiatra depois dessa pandemia. Então o mercado está aquecido para a gente. Eu acho que é hora de montar o seu escritório, desde que você cumpra os seus 10 passos fundamentais, senão você vai ser mais um que na média, na massa e concorrendo com muitos, por pouco. Se você sobe um pouquinho, você concorre com pouco e com processos muito mais interessantes de trabalhar. Então você acha que mesmo a galera recém-formada, que, enfim, que não tem lá grandes influências, grandes bagagens, nenhuma grande vantagem extraordinária, esse cara tem condição de abrir seu próprio escritório? Porque falaram aí, por exemplo, você entra num grande escritório, vai ganhar R$ 1.300. Cara, a verdade é essa mesmo. Você vai ganhar 2.000, vamos ser generosos, R$ 3.000, recém-formado. Um bônus fake lá, não sei de quanto tempo que seja. Cara, sinceramente, olhando de novo parâmetros que eu tenho de gente que não é extraordinária, não tem bagagem extraordinária, não tem formação extraordinária, não tem influência nenhuma. Dá para ganhar isso tendo seu próprio, sendo, enfim, autônomo mesmo, dono de si, dona de mim, como diria a Isa, né? Dá para fazer isso. Dá para fazer isso, né? E é melhor não ganhar isso para plantar para o futuro, né? Essa é a verdade. O mercado é isso. O cara titubear para aceitar esses 1.300, já era, perdeu a vaga. Tem outro aceitando. O mercado é esse aí. Você se esforçou, o cara se esforçou para caramba para chegar onde chegou e não tem ninguém guardando o lugar dele. Ele tem que conquistar. Agora, a concorrência é muito grande para esse cara que está indo para o escritório, ele está concorrendo com a massa. Ele tem que fazer mais, tem que ser melhor, tem que dar um passinho adiante, tem que confiar e tem que arriscar. Porque o cara que se prepara, que cumpre a cartilha bonitinho, ele perde o medo do risco. Ele tem uma autoconfiança mais elevada. Agora, ninguém sai pronto, né? Ninguém é máquina. A gente tem que se aperfeiçoar. A gente tem que... todos os dias todos os dias são dia da gente se aperfeiçoar e da gente conquistar cliente. Cliente é coisa séria. O cliente o tempo todo você está lá, você tem que ser a persona que um dia pode ser opção para aquele cara. Então não é que você vai completar cartão. Tem uma coisa que me surgiu agora que falaram aí, alguém que falou, cara, eu tenho 35 anos, os escritórios grandes só contratam quando tem indicação forte e tal. Beleza, cara, vamos ser sinceros aqui, preto no branco. Amigo, se você é parente de alguém, conhece alguém, isso vai te dar abertura, facilidade de despachar desembargador, ministro, juiz da cidade. É óbvio que isso tem um peso, é óbvio que vai ser mais fácil ser contratado. Isso aí tá fora do negócio. Uhum. Agora, se você tem 37 anos, cara, você conhece muito mais gente do que o cara que tem 24 anos. Obviamente. Mas sem não dúvida. me ocorre. Abre a tua agenda do celular agora. Olha teu grupo do Zap Zap. Então, vamos parar de olhar para tudo do tipo, não tá fácil para mim, ninguém me quer. Ninguém vai te querer. Ninguém vai querer ninguém aqui. Não tem gênio nessa live, um monte de normalzinho, tem advogado a baldes,
baldes se formando de advogado, muitos escrevem melhor do que muitos aqui, muitos aprenderam mais na faculdade, a maioria não. Nada disso importa. O que que importa? Olha só, minhas circunstâncias são essas. Sou mais velho, sou mais novo, sou mediano, sou medíocre. Ok, o que que eu faço com isso? Você tem que correr atrás de clientes. Tem um amigo meu que é vendedor, cara. O cara se mudou para os Estados Unidos agora, tá dando muito certo lá. Esse cara é um dos mais trabalhadores que eu conheço, sabe? Porque ele fala o seguinte, eu falo para minha equipe de venda. Ah, eu tive dificuldade, não estou conseguindo vender e tal. Ele falou, se você tivesse ligado 10 vezes mais clientes, você teria vendido mais? O cara fala, sim, teria. Ele falou, então acabou o problema. É isso. É só você ligar para todo mundo que você conhece e falar, tá com algum problema para resolver? Pega esse problema para resolver, que a maioria não vai ser um problema societário, não vai ser porcaria nenhuma disso, vai ser um atraso de voo, vai ser o ônibus que bateu, vai ser o cara que bateu no carro dele, vai ser a concessionária, vai ser a Light. Eu mesmo, se quiserem, manda um direct, sei que eu tenho uma porrada de coisa que eu não faço, é só processo para os outros. Para mim mesmo, eu não faço. Tu podia até fazer isso, né, Rafa, para mim. À vontade. A Um Apple, prazer. porra, poder processar todo mundo. Cara, vai ter gente com problema. Então liga 10 vezes mais do que você está ligando. Ah, mas eu não me sinto confiante. Amigo, é o que a outra perguntou aí. Quais as ações mais fáceis de fazer? Aqui tem cliente para fazer. Você vai pegar esse cliente e vai fazer a ação. Isso a gente vai... Cara, em pouco tempo a gente vai ter um curso completo aí de advocacia, né? Todas as dicas que vão ser dadas gratuitos aqui. O Rafa, o Bruno. Já tem um e-book aí que certamente são luzes e luzes e luzes, e uma faculdade no e-book de vida real, de advocacia. E, cara, mas também tem que conhecer o processo. Agora, conhecer o processo da maneira prática. É isso e aquilo. Pronto, é isso. É isso. Não precisa ser doutor em nada. Sabe disso? Junta direitinho a documentação, corre atrás, faz o processo andar, pronto, tua vida vai começar a funcionar. Aquilo que era desvantagem se torna solução para tua vida. Eu estou bem convicto disso. Ninguém aqui vai sair bermude do dia para a noite. Sem dúvida. Não vai. Sem dúvida. Mas nem precisa disso. Nem precisa disso. Vocês vão ter uma vida na advocacia digna e vão falar, cara, eu sou advogado de verdade. Sou advogado de verdade. Mais do que esse cartão. E tenho autoconfiança para pegar outro cliente. E vai aparecer outro cliente, que é o que o Rafa falou. O próprio cliente que perdeu vai voltar para você. Você sabe o que você está fazendo. Eu acho que a dúvida recorrente, acho que foi a sua primeira pergunta, do negócio de abrir o escritório, às vezes é prematuro. Isso é de outra época. Da minha época, você tinha que ter um escritório. Advogado que não tinha escritório era um nada. E hoje você pode ter sala de OAB, cowork, uma série de facilidades. Uma série de facilidades. O importante é você. Até porque eu tenho clientes que eu nunca vi o rosto. É tudo na base do WhatsApp e e-mail. A gente tem que ser confiável e demonstrar capacidade. Você pode ser especialista em erro médico no maxilar, mas se você tem isso, o cara que tem um problema tributário vai te procurar para você indicar. E aí é um outro ramo da advocacia, né, que é o ramo dos royalties. Você começa a ganhar, colher onde você não planta. Colhe onde planta e colhe também onde não planta. Porque o cara quer que você dê aquela assistência. Ele confia em você. Então, em quem você confiar, ele confia também. Então, isso é um diferencial. É o diferencial que o advogado tem que ter. Não adianta ter um andar inteiro, não adianta ter aquela mega estrutura luxuosa, se ele não consegue captar esses elementos do cliente. Eu e Bruno, por exemplo, desde 2016 a gente saiu no SUS, fomos para uma sala pequena. Falou, vamos crescer. Mas vamos crescer só em faturamento, meu amigo. Eu quero crescer só no faturamento. Está ótimo do jeito que está. A gente trabalha mais, mas gasta metade da energia que a gente gastava no escritório grande. Essa é a grande verdade. Exato. Essa live aqui é espetacular, né, Rafa? Muitas dicas. Tem muita coisa que a gente gostaria de responder para a galera e vai ser respondido. Vamos fazer essa live periodicamente aí, toda semana. Tá, com temas específicos, pergunta que vocês vão mandando. Tem caixinha de pergunta lá no perfil da Advocacia Explicado também, todo dia. Espero, que eu já mandei abrir todo dia. Espero que esteja abrindo todo dia religiosamente para responder a galera, tá? E é isso, pessoal. Sigam aí o Rafa, obviamente, na Advocacia Explicada. Tem muita coisa boa. Daqui a pouco vem o e-book, ele vai divulgar lá. Também vou divulgar para vocês. E é isso, cara. Até eu não vou falar que eu vou advogar agora, mas fico quase tentado a advogar. Seu lugar está garantido. Esse negócio de crescer faturamento, eu tenho interesse nisso aí.
Mas o pessoal lá da Comunicação Clara falou o seguinte: a gente libera o e-book quando a gente passar de número de seguidores de você. Quando a gente ultrapassar, a gente libera. Beleza, então a qualquer momento. O Ítalo que se cuide. Então deixa ele doando pra ver se não chega. Pelo menos os filhos, acho que a gente chega. É isso, meus queridos. Foi ótimo. Obrigado, Rafa. Beto. Valeu, pessoal. Obrigado. Fiquem com Deus aí. Grande abraço. Olha o Padre Djalma, hein? Ih, caraca, meu irmão. É mole, padre, já tá agenciado.